Bem, irmãos, vamos fazer um outro período de oração pela irmã com Alonso, Aparecida, pega que está internada, né? E aí, então ore. Se esquecer o nome, lembra da Cida. Você já vai lembrar do nome da irmã com Alonso. É Aparecida Ortega, esqueci o nome. Cida. Lembra da nossa Cida. É isso, irmã. Feche suas olhos, vamos orar então. Pai, eu sei que o Senhor já sabia, já conhecia o interior e a luta do teu filho Alonso, com relação à sua irmã que está na UTI. E agora, ó Deus, como igreja que já sabemos agora, clamamos ao Senhor. O Senhor visite a Aparecida nesse momento na UTI. Não sabemos qual é a tua vontade, não sabemos qual é o teu desejo, mas nós sabemos que tu és Deus, poderoso, que excede todo o nosso entendimento. E ainda, Senhor, que nós não podemos estar lá agora na UTI. O Senhor está. Por isso, Pai de poder, toque na Aparecida nesse momento. Toque nos enfermeiros, nos médicos, na equipe que está ali trabalhando. E que possamos ouvir das tuas boas novas. Assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir lá em 1 Coríntios 13, verso 13. Quando você vai abrindo, pois o culto não foi transmitido, nós estávamos sem quem transmitisse o culto. Porém, né, depois eu vou explicar isso no grupo da igreja, que a partir do domingo que vem o culto não seria mais transmitido mesmo, ele vai ser só gravado, depois transmitido e editado durante a semana. Mas esperem as boas novas lá no grupo da igreja que eu vou estar explicando o porquê. Né? Talvez alguns já estão percebendo o porquê, com esses bancos bem vazios. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Texto muito conhecido, capítulo conhecido como capítulo do amor. Vou chegar para cá para ver o povo lá fora. Né? Portanto, agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Família pós-moderna, tudo que dei para essa mensagem, precisa de amor. E quando a gente fala de modernidade, precisa entender o que é modernidade. Nós estamos hoje na chamada pós-modernidade. E alguns já dizem que não é nem mais pós-modernidade. Mas a modernidade foi assim um período que a humanidade viveu de uma crença, de uma busca pelo progresso. Ela começa ali, né, a gente bota assim como uma linha inicial, mas ela começa um pouco antes, mas uma linha inicial com a Revolução Industrial. Começa um pouco antes, a gente dá um limite ali para poder situar. E é uma época que vem com características de progresso, de mudanças, de uma força muito grande na sociedade. Primeiro que aquilo que era feito à mão, aquilo que era artesanal, é substituído pelo mecânico. Então, se alguém levasse um dia inteiro para fazer uma cadeira como essa, agora em um dia inteiro se faz 100 cadeiras como essa. E aí a modernidade, essa coisa nova chegando, traz para a humanidade um sentimento de progresso. Agora a coisa vai, agora a coisa avança. E com isso a gente vai vendo alguns fenômenos que vão acontecendo no meio da sociedade. Um deles é o que a gente chama de êxodo rural. As pessoas saíram da zona rural e vieram para as cidades. Até porque agora a questão da manufatura, do artesanal, já não tem muita graça. Né? Até porque hoje, se a gente vê na roça, né, que já também não dá nem para muito chamar de roça, né? Máquinas que fazem servir de centenas de homens. Hoje uma máquina, uma colheitadeira, ela colhe, já colhe, planta e rega
já faz todo o serviço. E aí essas pessoas não têm serviço, têm que ir para onde? Vão para as cidades. No primeiro momento, os homens vão para as fábricas, mas a mão de obra é pouca. E aí as mulheres, as esposas, as filhas também precisam ir trabalhar nas fábricas. Quem tinha filho começou a deixar com os avós, ou com um parente que não estava trabalhando. E com o passar do tempo foi para as escolas, foi para a creche, né? Hoje a gente chama de CMEI, mas é o que a evolução veio trazendo. Isso na modernidade. Enquanto a modernidade se caracteriza por progresso, pelo avanço, pela industrialização, a gente hoje está vivendo a pós-modernidade, que o nome já diz, né, que veio depois da modernidade. Enquanto uma é o progresso, a outra é caracterizada pela estética, pela arquitetura, pelos olhos, aquilo que o olho contempla. É aquilo que o olho está vendo. Até a gente tem uma conversa, quando a gente está em particular, que a gente fala, hoje a gente come com os olhos, né? Isso eu já contei para os irmãos, eu lembro que eu já contei para alguns em particular. Eu e a Paula, a gente passou em frente a um quiosque uma vez, tinha um tipo bolinho de chuva, assim, bem artesanal, bem bonito, redondinho, mas, irmãos, convidativo. Vamos dividir um? Vai que não é bom, né? Compramos um, irmãos. Se arrependimento matasse, só tinha beleza. Só tinha beleza. Colorido, cheiroso, mas o sabor era de um bolinho de chuva. Não que seja ruim, tá? Eu gosto muito, fica a dica. Mas não era aquilo tudo, nem pelo preço que a gente pagou. Porque nós hoje somos convidados pelo bonito, aquilo que chama atenção, aquilo que é visível, assim, a gente olha e fala, é aqui que eu vou. E todos os dois, tanto a modernidade quanto a pós-modernidade, elas são caracterizadas, regidas por um sistema chamado sistema capitalista. O desejo de ter, de possuir, o ser já não importa mais. O ser humano, a pessoa não importa mais. A pessoa agora é uma forma de eu ganhar dinheiro. É uma forma de eu obter alguma coisa. Então você vende a tua mão de obra. E a gente vende muito mal, inclusive, né? A gente não recebe o suficiente. A gente vende uma mão de obra e, às vezes, em meio dia de serviço, ou até menos, o patrão já pagou o teu salário. O resto é tudo lucro. Os outros 29 ou 30 dias daquele mês é lucro. Então o capitalismo, dentro desses sistemas, vem mostrar que o importante é o ter, é o possuir, não é mais o ser, não é mais a pessoa. E tanto agora a modernidade tinha um dono, tinha uma representação, que era o progresso, que era o avanço, que era a industrialização. Já a pós-modernidade não tem. Ainda que tenha ali o capitalismo, dentro dos dois regendo, mas a pós-modernidade não tem um dono. Não tem a gente é regido por isso. Como era na modernidade. Não, é a industrialização, é o crescimento das fábricas. Não, agora a gente vive um tempo em que tudo é relativo. Essa pós-modernidade. Ela não tem alguém que rege. Pois não tem, segundo o relativismo, uma verdade absoluta. Porque cada um tem a sua verdade. Então, se eu for conversar com os irmãos, você vai dizer assim, não, mas a minha verdade é essa. Não, mas eu tenho uma verdade. E nenhum dos dois tem verdade alguma, porque não existe uma verdade absoluta. E aí a gente começa a olhar alguns problemas, né? Porque nós cremos que a Bíblia tem a verdade absoluta. Na semana, conversando com uma pessoa da faculdade, ela desesperada com algumas coisas que andam acontecendo, eu mandei um texto bíblico para ela. E ela falou assim, eu acho que eu estou ficando louca, por isso que eu estou desse jeito. Eu não aguento mais o que acontece nesse mundo. Eu mandei esse texto para ela falando, você não está ficando louca. O que está acontecendo é que a Bíblia está se cumprindo. Deu o texto aí que eu mandei para você. Ela mandou assim, nossa, é verdade. É bem desse jeito que você mandou. Porque a Bíblia, assim eu creio,
meus irmãos, mas eu creio, ela tem a verdade absoluta. E essa verdade absoluta nós chamamos de Jesus Cristo. Inclusive, ele mesmo disse que se a gente conhecer a verdade, o que acontece? Somos libertos. Libertos de quê? De toda essa modernidade, pós-modernidade, relativismo, que está tomando a nossa vida. E o que isso tem a ver com família? Tudo. Que as nossas famílias têm sido tragadas por esse relativismo, por essa pós-modernidade. O filósofo, vou ler aqui o que ele escreveu, Émile Durkheim, disse o seguinte, sobre a importância das instituições sociais. Ele disse que as instituições sociais são para a socialização do indivíduo, ou seja, as entidades, as instituições que existem, servem para nos ensinar, para nos educar. E aí ele cita quais são elas. A primeira que ele cita é a família. Aí vai falar da educação, da religião. Isso é um filósofo, Durkheim, falando sobre a religião. O trabalho. E ele diz, olha, isso é tudo de extrema importância. E ele complementa que se esses pilares, que são a família, a religião, a educação, o trabalho, falhar, tudo o resto falha. Só que eu olho isso, irmãos, e vejo que tem um pilar central nesses pilares dele. É um pilar que, se mexer, derruba tudo. Que é a família. Porque a família, ao meu ver, é onde nós aprendemos tudo isso. Aprendemos sobre educação, aprendemos sobre religião, aprendemos sobre trabalho. É dentro da família, em casa, que a gente ensina os filhos sobre a importância de um trabalho, de ser organizado, de gerar renda, o que se faz com a renda, que se gastar muito fica sem. Inclusive os trabalhos de casa ali, um lava a louça, outro limpa o chão, isso já é ensinar o trabalho. Então a família é o pilar principal de todas essas instituições. Diante dessa pós-modernidade, a gente começa a perceber que esses valores estão sendo perdidos, estão sendo deixados de lado. E esse pilar família, inclusive, está sendo desacreditado. E eu posso dizer com quase toda certeza, porque 100% é difícil, mas que quase 100% das famílias cristãs são afetadas por essa pós-modernidade. Pelas filosofias, pelas ideologias, por esse comer com os olhos, do desejar, que essa, com toda certeza, tem sido um dos grandes problemas da nossa sociedade. Eu quero ser feliz. Uma coisa que me chamou a atenção, e não sei quem já assistiu, semana a gente foi assistir o filme Doutor Estranho, que está no cinema. E por 2 vezes que eu me lembre, apareceu a pergunta, você é feliz? E na hora que a gente terminou o filme, eu comentei com eles, interessante, vocês perceberam essa pergunta? Você é feliz? Porque essa é a pergunta da pós-modernidade. Você é feliz? Você se sente feliz? Eu quero é ser feliz, e é a qualquer custo. E aí a gente percebe que uma das características, inclusive, da nossa pós-modernidade é tentar nunca ficar velho. Porque a velhice traz infelicidade. Não sei aonde que leram isso. E aí a gente vê, por exemplo, os produtos de estética cada vez aumentam mais. Maringá, você já percebeu a quantidade de cirurgião plástico que está surgindo aqui? Alguma coisa a gente começa a pensar. Academia nem se fala. Porque essa é uma visão da pós-modernidade. Ficar velho é ser infeliz. Não sei onde que tiraram isso. Porque eu já fiz meus planos para minha velhice junto com a Paula. Eu não sei se eu vou ter dinheiro para esses planos, mas a gente fez. Certa vez a gente vendo uma reportagem sobre a pandemia, entrevistaram uma senhora de quase 80 anos. E perguntaram para ela o seguinte, como está sendo a pandemia para a senhora?
Está sendo um horror, porque todo ano eu faço 3, 4 viagens. Eu passeio, eu visito a família. Uma felicidade incrível, irmão. Mas nesse tempo que nós estamos vivendo, se descartam pessoas. Porque é o ter, possuir e não o ser que vale. Eu lembro que uma vez a gente estava na livraria Curitiba, a gente foi comprar um livro para a Paula que ela precisava para a faculdade. E na hora que a gente ia passar no caixa, tinha uma mãe com um menininho ali de uns 12 anos. E ele veio com um bonequinho, pequenininho. E aí eu falei, mãe, é esse que eu quero. Eu falei, filho, mas você vai brincar? Ele custa R$300, filho. É esse que eu quero, mãe. Tá, traz aqui. Mas você vai brincar, hein? E pagou, assim. Porque eu quero ser feliz, eu quero ter, eu quero possuir. O que importa é ser o feliz da vida. Essa pós-modernidade, no que ela tange também a família, e tem preocupado com a família, é que a gente tem visto algumas palavras que têm retirado a visão de instituição, uma visão de valores, que é uma palavrinha que está difícil de me descer pela garganta, chamada tolerância. E aí, quando você começa a conversar sobre determinados assuntos, a gente ouve o seguinte: você precisa ser tolerante. E aí a gente vai descobrindo que na pós-modernidade existe a intolerância da tolerância. Que a intolerância da tolerância é que eu sou intolerante quando você fere a minha tolerância. Eu explico. A gente começa a conversar, por exemplo, vou falar aqui de algo que não vai gerar nenhuma polêmica, mas a gente começa a falar de futebol, tá? Eu e o João Barbosa conversando de futebol. Ele corintiano, coitado, e eu flamenguista. E a gente começa a conversar. Não, e pronto, a gente começa a discutir ali. E eu falo, João, você precisa ser mais tolerante com o meu time. Aí ele fala, não, intolerante é o Senhor. Aí quem está de fora vai dizer o seguinte: na verdade, os dois são intolerantes porque os dois querem tolerar, mas não se respeitam nas suas posições e nos seus pensamentos. Então a palavra do momento que precisaria ser é respeito. Porque tolerar não significa que eu vou ser igual ou ter os mesmos preceitos que o outro. A tolerância exige respeito. Porque a partir do momento que eu tolero, eu respeito. E respeito porque você pensa de um jeito, eu penso de outro. Você torce pro Corinthians, torço pro Flamengo. A gente assiste os dois juntos, sem brigar, porque a gente se respeita. Na nossa pós-modernidade, a palavra respeito foi trocada por uma palavra que é distorcida no vocabulário de quem a usa, tolerância. E quando a gente começa, irmãos, a olhar para dentro da família, a gente vai vendo que tudo isso que eu dei volta para falar tem feito com que a família perca o amor. Porque a gente começa a não se respeitar mais. A gente não se tolera dentro de casa. Irmãos, sabem que 2020 e 2021 foram os 2 anos que tiveram o maior índice de divórcios, separação, por causa da pandemia. Porque muitos casais descobriram que eram casados. Foi isso mesmo. Ficaram 24 horas juntos. E não tinha que trabalhar, mas trabalhava home office. Alguns até perderam o emprego. Ficavam em casa. Se viam toda hora. E começaram a ver que não tinha um assunto, que brigavam, porque antes saíam 6 da manhã e voltavam às 6 da noite. Iam dormir e no outro dia, e só passavam um tempo junto muito mal, sábado e domingo. Porque não tinha um respeito, não tinha uma tolerância, não tinha uma convivência, não tinha um amor em família. Essa família pós-moderna, ela tem sofrido por ausência de amor. É horrível essas características da família pós-moderna, que inclusive um escritor chamado Ricardo Barbosa,
de Souza. Eu vou ler o que ele escreveu para os irmãos. Ele escreveu um livro chamado Espiritualidade, o Evangelho e a Igreja. E ele diz o seguinte, veja aí se ele está errado, pensa um pouco, olha a nossa sociedade. Vivemos hoje uma desconfortável sensação de vazio, uma das ondas de frustrações, futilidade, falta de sentido vem tomando conta da humanidade. Perdeu-se a noção do significado de ser humano. Os valores e as tradições que davam algum sentido ou ordem à vida e à sociedade vão lentamente. Saiu aqui. Tecnologia é boa quando funciona, né? Os valores e as tradições que davam algum sentido ou ordem à vida e à sociedade vão lentamente desaparecendo. Aí lembra lá do Durkheim, que ele falou dos pilares. Ele vai falar aqui que a família, que sempre foi reconhecida como a célula-mãe da sociedade, hoje representa a matriz de muitas patologias pessoais e sociais. A igreja, que simbolizou o eixo moral, encontra-se mergulhada em escândalos. Os educadores, e aí temos aí as nossas professoras, perderam a autoridade e o ânimo. Os políticos e as autoridades públicas perderam a confiança e o respeito. Sem saber o que fazer, somos levados a viver da forma como tantos outros, que também andam tateando em busca de algo que lhe dê sentido. A sensação que temos é que a humanidade encolheu. Se por um lado presenciamos o rápido desenvolvimento tecnológico, científico, por outro vemos o acelerado processo da decadência humana. E aí o que a gente faz? Pede para o mundo parar e desce? Porque a falta do amor, e o amor que eu digo, irmãos, não é o amor eros, não é o amor fraterno, é o amor ágape. O amor de Jesus nas famílias está se perdendo. O amor de Deus, que gera o amor eros, que gera o amor fraterno. O amor de Deus na vida das famílias está se perdendo. E aí a gente lê o Ricardo, a gente lê o Durkheim, e a gente pensa, isso é coisa de agora. Não, sempre foi desse jeito. Jesus ele disse o seguinte, Mateus 9:36, e vendo as multidões teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas como ovelhas que não têm pastor. A gente lê esse texto, a gente não entende o que Jesus está dizendo, a gente não está no meio de pastores de ovelhas. Mas Jesus, quando olhou a multidão, a fala dele é de aquelas ovelhas que eles viam nos campos sem ninguém cuidando, ovelhas talvez selvagens, sem cuidado nenhum, machucadas, feridas, com pelo enorme porque não foram bem cuidados, com fome. E ele está dizendo, olha, eu estou vendo um povo que está numa situação desgraçada, porque não são pastoreadas, não são cuidadas. É isso que ele está dizendo em Mateus 9:36, que não é diferente do que nós vemos hoje no nosso tempo, irmãos. E aí o apóstolo Paulo, ou melhor, o Tiago, apóstolo, vai dizer o seguinte, lá em Tiago 4, de 1 a 4, eu leio na tradução da Bíblia Viva, o que está causando as discussões e as lutas entre vocês? Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês? Vocês querem o que não possuem, a tal ponto que matam para consegui-lo. Desejam o que os outros têm e não podem adquirir. Portanto, comecem a lutar para tomar deles. E contudo, a razão pela qual vocês não têm ou o que desejam é que não pedem a Deus. E mesmo quando pedem, não recebem, porque o objetivo de vocês está todo errado. Vocês só querem o que dará prazer a vocês. Vocês são semelhantes a uma esposa infiel que ama o inimigo do marido. Vocês não percebem que fazer amigos entre os inimigos de Deus, os prazeres pecaminosos desse mundo, torna vocês inimigos de Deus? Eu volto a dizer que se o objetivo de vocês é desfrutar do prazer pecaminoso do mundo perdido,
vocês não podem ser também amigos de Deus. Quando o amor de Deus sai do seio, do centro da família, a gente fica buscando em outras coisas, em outros lugares, a forma de preencher o vazio e de ser feliz. A pós-modernidade nos afeta em cheio o nosso amor por Deus. Famílias que estão aí muito envolvidas em só ganhar dinheiro. Famílias que estão muito envolvidas em ter e diz assim, eu quero fazer, trabalhar para dar para os meus filhos o que eu não tive, mas o que você não teve é porque não existia. E aquilo que você teve, talvez você não dá para os seus filhos. Aquilo que seus filhos precisam, talvez você não está dando. 2 ouvidos, conselhos, tempo junto. E aí o tempo vai passando. E lá na frente os filhos reproduzem tudo isso. A gente vai percebendo que essa ausência do amor tem destruído as nossas famílias. Já não se dá mais o valor pela própria igreja, por Deus. Porque a gente está muito focado nas coisas desse mundo. Aí o amor por Deus, o amor pela igreja, e a igreja como noiva de Cristo, já não tem muito valor. E aí o tempo vai passando e a família vai sofrendo cada vez mais. E qual é a solução para o amor de Deus voltar para as famílias pós-modernas? É voltarmos para a graça de Deus. É realmente reconhecer o amor de Deus sobre as nossas famílias, entender que tudo é dele, por ele e para ele. Porque eu não conheço, irmãos, uma família, não conheço, foi fiel, seguiu os caminhos do Senhor, passou por lutas, dificuldades, até às vezes fome, mas sempre fiel a Deus. E lá na frente não colheu os frutos dessa fidelidade, que não teve filhos abençoados, que não viu as coisas acontecendo de forma abençoadora sobre suas vidas, porque permaneceu fiel, porque sabia que era Deus que cuidava da vida dele. Esse amor na família, ele gera perdão. E esse perdão, irmãos, faz com que multidões de pecados dentro de nossas famílias sejam perdoados. 1 Pedro 4,8 diz que, antes de tudo, tende profundo amor uns pelos outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Esse amor dentro da família faz com que as pessoas se entendam. Quantas famílias hoje estão destruídas? E não só espiritualmente, mas emocionalmente, porque falta perdão, falta uma boa conversa, falta ali uma reconciliação, porque os pais usaram de palavras duras e isso resultou em outros pais duros. O amor não exige de nós perfeição. O amor de Deus não exige perfeição, porque a gente não consegue ser. E às vezes a gente quer exigir perfeição. Queremos postar uma família perfeita, influenciadora do mundo, mas que dentro de casa, nas 4 paredes, as máscaras caem. Nas quatro paredes, a gente vai percebendo que os nossos filhos não são tão assim, e os pais também muito menos. Filhos que são ensinados, irmãos, pelo amor, lidam melhor com as imperfeições. E mesmo que eles venham depois a deixar, ou se desviar, ou fazer qualquer outra coisa, eles foram ensinados. Porque nós temos escolhas. Nós podemos escolher. Eu escolho o que eu planto. Não é verdade? E Deus é tão fiel, tão justo, que aquilo que eu escolho, que eu planto, é aquilo que eu vou colher. Eu escolhi plantar problemas, dificuldades, lutas da minha casa, seja com a esposa, com os filhos ou vice-versa. Eu vou colher alguma coisa dentro desse sentido. Se eu escolho plantar amor, mesmo quando a coisa dá vontade de esganar, sabe aquela vontade de voar na jugular e apertar até faltar o ar? Mas eu escolho amar. Eu escolho me entregar e não vou aguentar. Deus vai dar com toda certeza um resultado agradável depois.
A gente precisa entender que esse amor gera perdão. Porque muitas vezes dentro de casa, dentro das famílias, os que maltratam é porque foram maltratados. E não souberam lidar com esse maltrato que sofreu. Adultos, irmãos, que hoje sofrem, mas sofrem muito emocionalmente, espiritualmente, fisicamente até. Porque não souberam lidar lá atrás com o perdão que não aconteceu. E estão carregando esse peso. E por isso que Jesus vai dizer em Mateus 11, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Esse texto não está aí não, não precisa procurar não. Porque a gente chega a um ponto que a gente fica cansado, sobrecarregado, de tanta dor, de tanta luta, e a gente não sabe expressar isso. É dentro das paredes que a gente precisa aprender a liberar perdão. A palavrinha é tão fácil, mas que exige tanto, mas que traz tanto resultado. E como a gente vive hoje nessa pós-modernidade, que não existe uma realidade, uma verdade absoluta, e aonde eu quero ser feliz, aonde eu tenho que dar bem. Então, se eu peço perdão, eu estou mostrando que eu sou fraco. E aí, a cada dia mais, por eu não falar essa palavrinha, eu vou me enfraquecendo. E não vou causando nenhuma restauração. Me lembro que uma determinada vez, numa aula, a gente conversando sobre a questão do divórcio, e aí a gente chegando a alguns pontos que realmente, a alguns momentos, não tem jeito. E aí uma pessoa do nosso grupinho, né? Aluno tem grupinho. Vocês adolescentes têm grupinhos? Tem? Ah, você besta, você tem sim. E aí a pessoa falou assim, o Flávio tem mais experiência para falar sobre essas coisas, porque ele e a Paula costumam lidar com famílias, com casais. Aí a professora olhou assim, mas lidar como? Aí ela não sabia que era pastor, falei que eu sou pastor e trabalho com a área de aconselhamento. E eu sempre digo para os casais o seguinte, divórcio, algumas vezes, toda regra tem exceção, tem regra. Algumas vezes o divórcio é o caminho mais fácil que traz mais dor. Claro, nem sempre. Reconciliação é o caminho mais longo, pode trazer menos dor. Sempre tem um pode, né? E essa professora deu uma distorcida e depois um outro pastor que estuda comigo, ele chamou no canto e falou, ela não é a favor do casamento. Então, automaticamente, ela não é a favor da família. E a gente começa a ver essas coisas, irmãos, que isso provavelmente deve ter um rancor ali atrás disso aí. Porque o amor gera transformações. O amor na família, ele precisa ser demonstrado através de ações. Lembra que eu falei que a nossa geração é a geração dos olhos? A gente precisa ver. Precisa, às vezes, até tocar. A gente é a geração do Tomé. Se eu não ver, eu não creio. Se é bonito, eu vou. Se não é bonito, deixo para lá. Em 1 João 3,18 diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. A cena clássica para a gente entender sobre família e ter ações que geram amor e ações que deem exemplo, é aquela cena do pai que olha para o filho menor e diz, filho, nunca coloque bebida alcoólica na sua boca, pois bebida alcoólica destrói famílias, destrói lares, faz mal para a saúde, mas ele com uma garrafa de cerveja na mão ensinando para o filho que isso faz mal. As falas que não se combinam com as ações. E como a gente está nessa geração visual que vê mais e ouve menos, que interpreta menos as ações, que interpreta menos o que acontece, que só vai para aquilo que está enxergando, mas não examina a profundidade da coisa, olha a essência e não olha a beleza, mas não olha a essência, a profundidade. Então é a geração que quando se fala algo, mas a ação é diferente da fala, não crer mais. E aí eu volto lá, tanto para o Ricardo quanto para o Ducaim,
sobre uma das instituições que eles falam que está falindo. Religião. Porque na religião, os religiosos estão falando mais e agindo menos, ou fazendo menos. Os cristãos estão perdendo o poder e estão perdendo a autoridade de falar do evangelho por causa de muitas ações que outros cristãos estão fazendo. E talvez você vai dizer, pastor, não está tanto assim não. Talvez você não está convivendo com não crentes. Convive mais com crentes. Porque essa tem sido a visão do não crente. E aí quando você dá bons exemplos, você faz algo assim inacreditável, que você cria um problema na cabeça deles. Porque eles começam a ver, peraí, eu estou começando a ver que não é todo mundo assim. Porque eles começam a ver as ações que você faz. O jeito que você fala. O jeito que você trata os seus pais. O jeito que você trata os seus filhos. O jeito que você trata a sua esposa. O seu marido. As pessoas começam a olhar essas ações e começam a ficar curiosas. E aí você fala, ela vai te perguntar, mas por que você faz assim? Por que você faz assado? Ela fala, por causa de Jesus. Aí vai falar, mas como assim por causa de Jesus? Você é crente, você é religioso? Eu falo, sou. E eu aprendi com Jesus que eu tenho que ser assim. E essas pessoas vão pensar assim, ainda tem chance então. Ainda tem jeito. Porque o amor na família, irmão, se não for seguido de ações, é como o Tiago disse certa vez, fé sem obras é morta. Eu tenho fé, mas não faço nada. Então que fé é essa? Assim o amor dentro de casa. Se eu digo que amo, mas só digo e não exerço, não dou exemplo, se o esposo que é esposo diz que ama, mas não faz demonstrações desse amor, cadê o amor? Se a esposa diz que respeita, que ama, mas não tem demonstrações, os pais e os filhos do mesmo jeito, não vai ter mudança e vai faltar amor nas famílias. A família que ama de verdade, que tem como base de amor, é uma família que nas suas ações disciplina, mas disciplina com amor. Hoje vivemos um tempo em que o limiar de aflição dos nossos jovens são minúsculos, é pequeno, porque talvez lá atrás faltou uma disciplina. Não a disciplina de descer o sarrafo, de deixar com o braço quebrado, de mandar. Não, não é isso. Mas ensinamentos disciplinares, através, inclusive, da luz da palavra. Eu me lembro que quando a Mariana começou a andar, e criança quando começa a andar, você sabe, é um problema. Porque tudo chama atenção e tudo quer ir lá e colocar a mão. Lembra disso? Quem tem já filho mais velho, lembra? E aí a gente começa a usar uma palavra mágica, que é a única palavra que a criança naquela idade entende. Você lembra qual é essa palavra? Não? Estão velhos mesmo, né? É não. Não. Não mexe. Vai aprendendo vocês dois aí. Não. E aí a gente foi fazer uma visita. A Paula, eu e a Mariana. E aí a pessoa, ela começou a me criticar por causa dos nãos com a Mariana. Porque o que aconteceu? Em casa a gente nunca ensinou, nunca tirou as coisas da estante, nunca tirou. Porque a gente tinha que sair muito, fazer muita visita, e a gente vai chegar na casa da quem vai visitar e vai dizer, ô fulano, você pode tirar suas coisas aí da estante? Eu trouxe minha filha. Pensou a cena, né? Então a gente nunca tirou, a gente ensinava, não mexe, isso não é seu, não, não. É a única palavra que a criança nessa idade consegue captar melhor. Se tiver errado, depois as pedagogas conversam comigo ali fora. E aí a gente começou, e ela viu aquela estante cheia de coisa brilhante, chamando a atenção. O que ela fez? Não. Sempre foi bem obediente. Aí ele olhou para mim, essa criança vai crescer cheia de traumas. Eu falei, por quê? De tanto ouvir não. Eu falei, não vai crescer com trauma não, ela está aprendendo a ser civilizada.
A Paula disse que eu tenho um problema sério com a fala, né? Do jeito que vem, vai. Não, ela está aprendendo. Não é dela, não é para ela mexer. Resultado. Essa pessoa bem mais tarde, se casou, teve filhos, e eu soube que o filho mais velho andou dando uns trabalhos para ele. As dores de cabeça. E quando me contaram, eu falei, talvez faltou o não. Quando era menor. Não quis dar trauma, e agora recebe em casa os traumas de uma vida sem disciplina. Porque amor dentro da família é um amor em ações, e também é seguido por uma disciplina voltada na palavra de Deus. E por fim, o amor em família precisa ser transparente. Mateus 5,37 diz, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Não sei se você já parou para pensar por que Adão e Eva, assim que Adão comeu o fruto, a gente culpa a mulher, né? Mas o culpado do pecado entrar no mundo foi Adão. Os teólogos que vão assistir depois a transmissão, a gravação, vai questionar, mas é. Porque antes de Adão comer, os olhos dos dois não tinham sido abertos. E diz Gênesis que quando Adão comeu, seus olhos se abriram e viram que estavam nus. Enquanto Eva comeu, ninguém estava pelado. Estava tudo normal. Adão comeu, pronto. E por que eles viram que estavam nus? Não viram antes? Não entendi. Tiraram a roupa depois que comeram? Não, eles já estavam nus. Precisava de roupa. Por que eles viram nus, ou a nudez? Porque acabou a transparência entre eles. O pecado que agora está nos dois fizeram com que os dois acabassem com a transparência do amor conjugal. E por isso botaram folhas para tapar seus órgãos sexuais. Pastor, mas onde está escrito isso que acabou o amor conjugal? Quando Deus chama eles para conversar. Deus chama e diz, quem disse que vocês estavam nus? Vocês comeram da árvore do conhecimento? É, Senhor, a mulher que tu me deste. Opa, mas antes não era osso dos meus ossos? Não fez uma declaração de amor? Primeiro dia dos namorados da existência humana, ele faz uma declaração linda. Mulher maravilhosa, linda, é os ossos dos meus ossos. E agora é a mulher que tu me deste? Acabou. Acabou ali. Acabou a transparência. Começam as aflições da vida conjugal. Falar a verdade, irmãos, você consegue falar a verdade na sua casa? Você consegue ser transparente em casa? O marido consegue falar tudo para a esposa? A esposa consegue falar tudo para o marido? Fala, amor, essa semana estourei feio o cartão de crédito. Consegue? Em Efésios 4, 21 a 25 diz, se é que de fato ouvistes e nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus, e vos despir do velho homem do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdade, em justiça e santidade. Por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Efésios, o apóstolo Paulo em Efésios nos convida a deixar o velho homem, deixar o Adão, e a ter uma novidade de vida, sermos transparentes. E o verso 25, quando ele diz assim, por isso abandonai a mentira, ele não está falando somente da mentira mesmo, sabe aquela mentira? Você precisa inventar outra mentira, porque já estão descobrindo que ela tinha uma perna curta. Mas aquelas mentiras que às vezes a gente acha que não é mentira. E são meias verdades. Falta transparência. Quer ver um exemplo? Um cumprimento normal do dia a dia nosso. Tudo bem? Aí a gente responde o quê? Tudo.
Mas lá na sua mente, você está lembrando que você não está bem. Talvez de saúde, talvez brigou em casa, mas você não está bem, mas você disse que está tudo bem. Agora, se a gente entender que isso aí é uma mentira, a gente já não. Primeiro, a gente já nem pergunta para o outro se está tudo bem, porque se ele falar que não está, pronto, você vai ter que dar atenção. Mas o outro também fala que está tudo bem porque não quer expor. Porque não quer ser transparente. E dentro de casa é a mesma coisa. E aí a família passa anos, décadas, engolindo com algo que a gente chama dos não ditos. A gente não conversa. E aí quando vê, já foi. Ou já morreu, ou estourou da forma errada. Coisas que poderiam ter sido resolvidas lá atrás. Mas porque não sentou, não conversou de forma amigável. Não resolveu ali. Queridos, o amor dentro de casa exige de nós, na nossa família, exige de nós transparência. A família, ela não está falida. Eu não creio que a família está falida. O que está falido são as pessoas que não querem investir nas suas famílias, com raras exceções. Eu não posso afirmar 100% que a pessoa que acabou a família é porque não quis investir. Não. Existem pessoas que investiram, que se dedicaram, mas não teve jeito. Mas são raras as pessoas. A gente conversa com alguns casais, a gente vai vendo assim, meu casamento, para mim eu já separava. E aí a gente vai conversar e fala assim, mas você vai se separar por isso? Já pensou em fazer aquilo? Aí a pessoa fala assim, nossa, não tinha pensado para isso. Mas justamente porque você não quer investir, você não quer ir atrás, você não quer ter trabalho. Porque às vezes a gente quer muita perfeição, porque a gente olha nessa pós-modernidade, muita perfeição. E, irmãos, o dia que você encontrar um casal, uma família que fala assim, a minha família é perfeita, eu vou te dar uma dica. Mas fica meio longe assim, tá? Dá uma gargalhada bem grande. E depois fala assim, mentiroso. E não existe. Existiu uma única família perfeita. Adão e Eva, antes de comerem do fruto. Era perfeito. Era a família que Deus planejou, mas deixaram o pecado corromper. Alô. Seremos perfeitos novamente. Nos encontramos com o Senhor nos céus. E termino com 1 Coríntios 13 que lemos no início. Portanto, permanecem esses três: fé, a esperança, mas o maior deles. Queridas, busque o amor de suas famílias. Jesus, o amor de Deus. Só Ele pode nos ajudar com a transparência, falar as coisas sem sermos condenados. Só Ele pode fazer com que as nossas famílias possam realmente ser famílias diferentes, que vivam ações, não só fala. Só Ele, só o amor dEle. Ele já levou tudo isso na cruz. Ele morreu pela sua família, morreu pela minha família. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse Dia Internacional da Família. Orar pela sua família. Orar pelos seus filhos, o seu cônjuge. Em especial, peço que você ore pela família da irmã Vani, que perdeu o tio hoje, você viu lá no grupo. Famílias enlutadas, orem. E não ore só hoje, não. Ore pela sua família e pelas outras famílias diariamente. Que o diabo tem lutado contra as famílias, desde o Gênesis, desde a criação. Porque ele sabe que o dia que a família for destruída,
igreja vai sofrer as consequências maiores. Mas a família, guardada pelo nosso Senhor. Por isso, ore. Seus olhos nesse momento. Pai, queremos consagrar no teu altar mais uma vez as nossas famílias. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor restaure com teu perdão. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor ajude, ó Deus, as famílias a terem mais transparências. E quando a verdade vier, porque entenderam a transparência, Pai, retire dos ouvidos de quem for ouvir a verdade todo preconceito, todo desejo de briga, mas que busquem, ó Deus, uma forma de se reconciliarem, de se restaurarem. Ó Deus, colocamos diante do teu altar as famílias da IBG, têm sofrido lutas. O diabo, ó Deus, tem tentado destruir famílias, destruir juventude, destruir relacionamentos. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós podemos declarar, através, Senhor, do teu poder e da fé que temos no Senhor, que o diabo não tem nenhuma autoridade sobre as famílias, que ele já está derrotado e que o Senhor irá levantar nesta igreja famílias fortes, famílias restauradas, filhos e filhas que amam ao Senhor, maridos que amam o Senhor, esposas que amam o Senhor. E quando ele tentar contra as famílias do Senhor, ele irá encontrar a proteção, a guarda dos teus anjos em volta dessas famílias. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, venha com providências sobre as famílias, sobre os filhos, guarde suas mentes das mentiras, dessa falsa realidade de que não existe uma verdade absoluta, porque a tua palavra é verdade. Jesus Cristo é a verdade. Prova disso, ó Deus, que se eles lerem a tua palavra, vão encontrar muita coisa que vivemos nos dias de hoje, já escrita há muitos anos atrás. Ó Deus, nos ajude a ser a família pós-moderna, mas uma família pós-moderna que tem o amor do Senhor dentro de nossas casas. Assim que oro, Deus, pedindo ao Senhor, nos leve em paz. Que o teu amor, Senhor, vá conosco todos os dias. Que a graça de Jesus preencha, tome os nossos corações. E quando nos sentimos cansados, quando nos sentimos sobrecarregados, quando nos sentimos, ó Deus, talvez sem força alguma e a fé esmorecer, que teu Espírito Santo venha com consolo e com conforto sobre nós. É assim que oro, Pai, crendo que o Senhor está agindo em nossas famílias, em nome de Cristo.